entrevista do presidente Lula ao SBT virou manchete nos principais portais de notícias do país. Julgamento de Bolsonaro, tarifaço dos Estados Unidos, tensão no Mar do Caribe e relação com Israel foram destaques que também geraram debate entre parlamentares governistas e de oposição. Foram mais de 35 minutos de entrevista exclusiva com o presidente da República na tela do SBT. Os principais veículos de imprensa do país destacaram diferentes declarações de Lula a César Filho, falas que também repercutiram no meio político. Entre os assuntos mais comentados está a escalada da tensão entre Estados Unidos e Venezuela, com o envio de caças americanos ao Mar do Caribe. Lula afirmou que o Brasil vai ficar sempre ao lado da paz, posição reforçada pelo vice-líder do PT na Câmara. Qual o sentido dos Estados Unidos estarem rondando um país aqui ao lado e dizer que quer pôr ordem? Que poder ele tem sobre isso? Isso é perigoso. Então, assim, o Brasil reafirma o seu compromisso com a paz. Para o líder da oposição no Senado, Lula é um dos grandes culpados pela situação na Venezuela, por ter apoiado tanto o ex-presidente Hugo Chávez quanto o atual governante, Nicolás Maduro. Nós estamos pagando hoje um preço da escalada de um conflito pelo fato do maior país da América Latina, no caso o Brasil, não ter se posicionado da maneira adequada, no momento oportuno, repudiando a agressão feita pelo Maduro contra as eleições últimas passadas. E é um fato que a Venezuela virou um narco-estado. Em outro trecho da entrevista, Lula disse que Bolsonaro assume que é culpado ao pedir anistia antes da conclusão do julgamento por tentativa de golpe. Para o petista e aliados, o ex-presidente se auto-incrimina com essa postura. Todos nós sabemos que Bolsonaro e seus apoiadores praticaram esse crime contra a democracia. Então, nesse sentido, pedir a anistia antes mesmo de defender a própria inocência, na minha visão, concordando com o presidente Lula, é um verdadeiro contrassenso. E acho que a população brasileira sabe disso também. A oposição defende que o julgamento é político e que Lula é incoerente, por já ter lutado por anistia no passado. Ele mesmo foi às ruas pedir anistia ao lado de outros integrantes da esquerda, democraticamente, diga-se de passagem, para todos aqueles que, de alguma forma, pegarem armas, praticaram assaltos, roubos, sequestros, E nem por isso que eu saiba, nenhum deles assumiu que praticou um crime. Lula também falou da crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Em entrevista ao SBT, o presidente disse que esperava ter uma relação institucional com Donald Trump, como acontece entre dois chefes de Estado, mas que o republicano não demonstra interesse em dialogar. O Brasil em nenhum momento se recusou a fazer a negociação sobre as tarifas, ou seja, tratar o tema do ponto de vista econômico. Mas essa semana, empresários que foram se encontrar com o número 2 do Departamento de Estado americano tiveram a informação de que não há nada a negociar, que a questão é política. O líder da oposição na Câmara acha que falta empenho do presidente brasileiro para negociar. E ele falar que está aberto o diálogo, ele já tinha que ter pego um avião, de tantas viagens que ele faz inúteis, mundo afora, ele já tinha que ter ido aos Estados Unidos há muito tempo buscar esse diálogo. Mas talvez alguns companheiros falem para ele continuar buscando essa polarização, essa ruptura com os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial. Em outro momento, Lula declarou que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu comete um genocídio e que a comunidade judaica brasileira deveria cobrá-lo pelo que acontece na faixa de Gaza. Entidades reagiram à declaração do presidente brasileiro. Eu acho que o presidente Lula peca pela simplicidade na forma como ele se refere ao conflito, como se Israel estivesse lutando contra mulheres e crianças na faixa de Gaza e não existisse o Hamas, não existisse reféns ainda na faixa de Gaza. Ele está atribuindo uma responsabilidade aos judeus brasileiros, ou fazendo um pedido um pouco esquisito, porque seria a mesma coisa que alguém falar que a diáspora palestina no Brasil deveria mandar uma carta para o Hamas para soltar os reféns. Ele deveria se desculpar perante a comunidade judaica brasileira
em relação às coisas que ele falou. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.